Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. É 1 hora. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite, vamos às notícias na Rádio Observador e começamos com as eleições presidenciais. Entre as primeiras, em 1976, e as últimas, em 2021, o número de eleitores em território nacional aumentou 44%. A percentagem sobe para os 70%, se incluirmos os imigrantes que passaram a votar neste tipo de eleições em 2001. Os números são divulgados pela Pordata há cerca de 2 semanas de mais umas eleições para o Palácio de Belém e com um número recorde de candidatos. A base de dados estatísticos da Fundação Francisco Manuel dos Santos reúne informações que ajudam a fazer um retrato da evolução das presidenciais em Portugal. Houve 10 nos últimos 50 anos e, Rui Casanova, há várias curiosidades a ter em conta para uma nova ida às urnas. Em 1976, nas primeiras eleições presidenciais na história da democracia, havia cerca de 6 milhões e 500 mil eleitores em Portugal. Em 2021, nas mais recentes, esse número aumentou para mais de 9 milhões e 300 mil. É uma subida de 44% e, se tivermos em conta os círculos do estrangeiro, a percentagem dispara para 70%. É o grande destaque dos dados divulgados pela Pordata, que sublinha também que as eleições mais renhidas foram as de 1986, na histórica segunda volta que opôs Mário Soares a Freitas do Amaral. As eleições com maior número de votantes a irem às urnas foram precisamente as de 1986, com 5 milhões e 935 mil votantes. A abstenção mais baixa de sempre, de 15,8%, foi registada antes, em 1980. Já as presidenciais de 2021 foram as que tiveram a maior taxa de abstenção, com quase 61%. Outra curiosidade, os presidentes eleitos para um primeiro mandato, Ramalho Eanes, Mário Soares, Jorge Sampaio, Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa, foram reeleitos e todos, à exceção de Ramalho Eanes, tiveram uma maior percentagem de votos válidos na reeleição. Mário Soares foi quem mais aumentou essa percentagem, com uma subida de 19 pontos percentuais. Olhando para o território continental, o padrão de votos do distrito de Santarém esteve sempre próximo da votação nacional. Em sentido inverso, o distrito de Beja teve sempre um padrão de votos muito dispar do nacional. O jornalista Rui Casanova, com o retrato da Pordata, à base de dados estatísticos da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre a evolução das eleições presidenciais entre 1976 e 2021. Estes dados que mostram também que os imigrantes portugueses votam pouco nas eleições presidenciais. Desde 2001, a taxa de abstenção ficou sempre próxima ou acima de 90%. Em 2021 havia mais de 1 milhão e 500 mil eleitores aptos para votar no estrangeiro, um número que a Pordata descreve como expressivo. A campanha está na estrada. O primeiro dia oficial foi este domingo até ao dia 18 de janeiro. A equipa do Observador vai também andar na estrada com as caravanas dos candidatos. E André Ventura acusa Luís Montenegro de ter medo e de ter sido esse o motivo para o primeiro-ministro ter ido a um almoço de Marcos Mendes logo no arranque da campanha. Foi na batalha que o presidente do PSD e primeiro-ministro fez um pedido que não se brinca aos votos nas presidenciais e que se concentrem as preferências dos eleitores em Marcos Mendes. Ora, André Ventura diz que é um sinal de medo que ele próprio, líder do Chega, passe à segunda volta. Eu acho que o Primeiro-Ministro não devia ter entrado na campanha presidencial. Acho que é um erro que cometeu, mas sobretudo mostra que está com medo de alguma coisa. E se está com medo de quem pode estar na segunda volta e se acha que tem receio de eu ir à segunda volta das eleições, é porque não está a fazer as coisas bem. O Primeiro-Ministro que está preocupado com a relação que vai ter com o Presidente da República é porque não está a cumprir com integridade, com o zelo e com os objetivos que devia ao papel de Primeiro-Ministro. É porque está a falhar. Para André Ventura, Luís Montenegro quer uma marioneta em Belém. Também João Coutinho Figueiredo responde aos apelos ao voto útil feitos este domingo por Luís Montenegro. O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal diz que a candidatura que protagoniza é aquela em que os sociais-democratas também se podem rever e que não precisa de ouvir sermões do Primeiro-Ministro. Não é preciso que o Sr. Primeiro-Ministro nos diga dizer que é um assunto sério, que eu discuto nas presidenciais de Portugal e que isto não se pode brincar. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, não se pode brincar.
Porque o espírito reformista que já foi do PSD, que já foi de Sá Carneiro, a coragem que já foi do Pedro Passos Coelho, hoje está nesta candidatura. Coutinho Figueiredo, em Lisboa, na apresentação da lista de personalidades que apoiam a candidatura, uma iniciativa que contou com cerca de 400 apoiantes. E ouvimos ainda António José Seguro, que faz também um apelo ao voto útil, mas à esquerda. O espaço democrático à esquerda, ao centro-esquerda, corre o risco de ficar de fora da segunda volta. E isso teria consequências profundas, não para o partidarismo, mas para o país e para o equilíbrio democrático. Por isso digo com muita frontalidade, o voto em António José Seguro é um voto útil para garantir à esquerda e ao centro-esquerda a presença na segunda volta. O candidato apoiado pelo PS diz que a vitória é possível. Apresentou a comissão de honra com mais de 1.500 pessoas de diferentes áreas da sociedade, incluindo socialistas. A campanha para as presidenciais vai contar com uma intensa cobertura da Rádio Observador todos os dias até dia 18 de janeiro e, claro, no pós-eleições. Olhamos agora para aquela que foi a primeira reação de viva voz de Edmundo González depois da captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. O opositor do presidente da Venezuela apela aos militares para que cumpram o mandato soberano das eleições de 2024. A comunidade internacional reconheceu González como vencedor legítimo, mas quem ficou no poder foi Maduro. Num vídeo, dirige-se agora aos militares na qualidade de chefe de Estado. Como presidente dos venezuelanos, faço um apelo sereno e claro à Força Armada Nacional e aos corpos de segurança do Estado. O vosso dever é cumprir e fazer cumprir o mandato soberano expresso a 28 de julho de 2024. Como comandante-chefe, recordo que a vossa lealdade é para com a Constituição, com o povo e com a República. Este é um momento histórico. Assumimo-lo com serenidade, com claridade e com compromisso democrático. A Venezuela deve ser um país de direitos, de instituições e de esperança. E esse país, vamos construí-lo juntos. E esse país lo construiremos juntos. Edmundo González, opositor de Maduro, pediu aos militares que respeitem a Constituição e se coloquem ao lado do povo. Sublinha também que a transição não vai ser possível enquanto houver um único venezuelano preso de forma injusta. Não há, no entanto, neste vídeo qualquer referência direta aos Estados Unidos. E esta segunda-feira é Delcy Rodrigues quem toma posse como presidente interina da Venezuela. Até aqui, vice-presidente de Maduro viu o Tribunal Supremo de Justiça do país dar os poderes a Delcy Rodrigues. A Força Armada Nacional Bolivariana também declara em comunicado que a apoia. Ainda assim, os militares sublinham que Nicolás Maduro é o líder constitucional autêntico e genuíno. Maduro, que vai ser presente a juiz esta segunda-feira nos Estados Unidos, para onde foi levado de avião depois de ter sido capturado na madrugada de sábado. É ouvido às 5 da tarde, hora de Lisboa, quando for meio-dia, em Nova Iorque, pelo juiz Alvin Hellerstein no Tribunal Distrital da Baixa de Manhattan. Entretanto, Espanha juntou-se ao Brasil, Chile, Colômbia, México e Uruguai para condenar as ações unilaterais dos Estados Unidos na Venezuela. Numa posição conjunta, estes 6 países falam numa violação do direito internacional e sublinham que é um precedente perigoso para a paz e segurança regional. Já este sábado, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, tinha dito que não reconhecia Maduro como presidente da Venezuela, mas também avisou que não iria reconhecer como legítimo o ataque norte-americano. E a primeira-ministra dinamarquesa pede a Donald Trump que pare com as ameaças de anexar a Groenlândia. Numa entrevista à revista The Atlantic, o presidente norte-americano volta a apontar como alvo o território autónomo da Dinamarca e sublinha que os Estados Unidos precisam da Groenlândia para a defesa do país. Trump tem sugerido que este território deve ser anexado pelos Estados Unidos. Ora, a Dinamarca diz que os Estados Unidos não têm qualquer direito de anexar uma das 3 nações do reino e diz que não há qualquer sentido neste tipo de conversa. Há tempo ainda neste jornal para falar de futebol. O Porto ampliou a vantagem sobre o Sporting neste campeonato. Os Dragões foram aos Açores vencer o Santa Clara por 1-0. O treinador dos azuis e brancos, Francesco Farioli, fala numa vitória merecida. Acho que tirámos o melhor proveito de uma equipa muito difícil.
É claro que a jogada do golo aconteceu devido a um infortúnio do guarda-redes deles, mas no final acho que no geral merecemos a vitória. Criámos boas oportunidades, atacámos bem, atacámos com estrutura num campo que, como todos sabemos, é realmente complicado, contra uma equipa que está muito bem organizada, com jogadores muito rápidos e muito fortes em momentos de transição. Francesco Farioli, em declarações à Sport TV. O único gol da partida foi marcado ao minuto 50. Gabriel Batista, o guarda-redes do Santa Clara, ofereceu a bola a Samu num lance caricato. O Futebol Clube do Porto tem agora 49 pontos, mais 7 do que o Sporting. O Benfica segue no campeonato com 39. E fechamos com um alerta do Instituto Português do Mar e da Atmosfera por causa do frio que se vai fazer sentir nos próximos dias e que vai ser mais intenso já a partir de amanhã até quarta-feira. Os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, também Castelo Branco, Porto Alegre, Évora, Beja e Faro vão ter valores bastante baixos de temperatura mínima, estão por isso sob aviso amarelo. Em alguns casos chegam mesmo às temperaturas negativas. Guarda vai chegar aos 5 graus abaixo de zero, Bragança menos 4, Vila Real menos 2, Viseu e Braga menos 1. É o ponto final neste noticiário, edição da 1 da manhã. A informação fica por aqui. Está de regresso à 1h30 com a síntese de notícias.